Um filme que tinha tudo para ser genérico, mas que através da lente de um bom diretor se tornou algo a mais. Com uma história que, por mais que possa parecer clichês em alguns pontos, ainda assim consegue nos fazer ficar vidrados e esperando o próximo passo dessa obra. Claro que estou falando de O Assassino, dirigido pelo grande David Fincher de Seven e com o roteiro de Andrew Kevin Walker, que também roteirizou o grande filme Seven. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça uma análise de Seven, deixem aí nos comentários, né? O filme também é baseado no livro de mesmo nome de Alex Nolente e também de Luc Jacamon. Vamos falar então um pouco mais sobre esse filme agora. Primeiro, sem spoilers, né? Lógico, e depois com muito spoilers. Mas antes, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo aí se gostarem, que ajuda demais o canal a crescer, e também se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa, vamos à crítica desse filme aí. This is what it takes. Bom, como vocês sabem, eu gosto de dividir as críticas que eu faço aqui no canal com essa parte sem spoilers, falando um pouco mais tecnicamente sobre o filme. Não que eu seja um grande entendedor de cinematografia, de cinema em geral, mas eu gosto de falar coisas mais no geral para não dar tantos spoilers. Então eu quero começar explicando o que eu quis dizer que esse filme tinha tudo para ser genérico. Bom, o que eu quero dizer é que a trama principal do filme ali, ela tinha muitos indícios de que ela seria uma trama bem genérica, como se fosse um filme de ação muito genérico, sabe? Sabe aqueles filmes de ação que a gente pensa assim, pensa numa história de filme de ação. Aí você pensa nessa história e aí basicamente é a mesma estrutura narrativa desse filme aqui. Tipo, não é que é basicamente a mesma coisa, mas são parecidas, sabe? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, quando eu digo que através da lente de um bom diretor se torna algo a mais, é porque logo nos primeiros minutos o David Fincher, ele consegue dar uma cara nova para essa história, sabe? Ele consegue pegar essa trama que poderia ser clichê. Eu não tô falando que é clichê assim exatamente, porque o Andrew Kevin Walker, ele consegue também dar alguns aspectos novos para essa trama, sabe? Então não é totalmente clichê, é só a estrutura ali que é basicamente clichê. Mas enfim, o David Fincher, logo no começo do filme, ele consegue dar uma visão, porque ele consegue passar muito bem o sentimento da cena, sabe? Então vamos, por exemplo, aqui usar o começo aqui, não é spoiler porque é o começo. O personagem, ele tá meio parado, meio solitário ali, esperando, tá meio que fazendo um job ali, então ele tá meio solitário, sabe? E ele consegue, através da câmera dele, passar esse sentimento de solidão muito bem. Então, pra mim, o David Fincher é muito bom passando esses sentimentos. Ao longo do filme, isso volta a aparecer. Ao longo do filme ali, a gente tem alguns sentimentos que nós vamos sentindo através da câmera, sabe? Então, a gente vai vendo ali e a gente vai entendendo o que o diretor queria passar com aquela cena e a gente consegue sentir o que ele realmente queria passar. Por isso que eu digo que era uma história que tinha tudo para ser clichê, mas que através ali da lente do David Fincher fica algo a mais. Outro ponto também é que o David Fincher, ele conduz muito bem essa narrativa, sabe? Porque uma coisa que eu preciso dizer para vocês, eu acho que isso não é spoiler, tenho quase certeza que isso não é spoiler, mas eu acho que eu preciso mencionar, porque até às vezes as pessoas vão esperando alguma coisa e encontram outras, é que esse filme, ele não é um filme de ação de porradaria a cada 30 segundos, de tiroteio a cada 30 segundos. Ele é um filme um pouco mais cadenciado, um filme um pouco mais lento, vamos dizer assim, para os padrões de filmes de ação. Mas é realmente um filme que eu acho muito interessante esse aspecto dele ser um pouco mais cadenciado, esse aspecto dele ser um pouco mais lento, porque o David Fincher, ele consegue sim conduzir nós por esse caminho, sabe? Então é realmente uma experiência muito legal. Outro ponto também do começo, que a gente já viu logo no começo, é que a gente tem esse voz off, né? Essa voz em off ali, essa narração em off, no caso, do personagem principal ali, do Michael Fassbender, né? E isso, vocês sabem que isso realmente é algo que eu não curto tanto, essa narração em off. Eu gosto do silêncio, eu gosto de quando o filme ele quer passar um sentimento, mas ele passa através do silêncio. Só que aqui eu acho que o uso dessa narração em off é muito interessante, porque aí vocês vão falar, tô passando pano porque eu gosto do David Fincher. Mas calma, que eu vou explicar o que eu tô querendo dizer com isso. O que eu tô querendo dizer é que esse filme, em alguns aspectos, em alguns momentos, ele me lembrou bastante alguns filmes noir dos anos 50, 60, ali daquela década ali de ouro do cinema, né?
Bom, eu não sou uma pessoa que já assistiu muitos filmes noir. Eu acho que se eu assistir 3 filmes noir, assim, 3 ou 4 é muito, sabe? Mas eu estudei um pouquinho sobre filme noir e tudo mais. E realmente, pra mim, pareceu ali uma tentativa de fazer um filme noir um pouco mais moderno. Então, em alguns aspectos, enquanto eu assistia ao filme, ele me lembrou bastante esses filmes noir que eu assistia. Me lembrou bastante algumas coisas sobre esse aspecto mais noir, né? Então, como eu disse, ele não é um filme que tem ação a cada 30 segundos, ele é um filme um pouco mais investigativo, um pouco mais cadenciado, o que pra mim foi muito legal. Agora, falando um pouco mais sobre as atuações, eu quero destacar o Michael Fassbender, né, que faz esse personagem principal. Ele consegue fazer muito bem esse assassino metódico, né, que pode parecer um pouco clichê, mas é algo que eu tô pensando bastante ultimamente, é que quanto mais você assiste filme, eu acho que esse ano foi o ano que eu mais assisti filme, né, que eu comecei a estudar sobre cinema e tudo mais, foi o ano que eu mais comecei a consumir filmes, e principalmente filmes dos Estados Unidos, você vai pegando esses clichês, vai pegando essas coisas assim, sabe? Então, por mais que seja clichê esse assassino metódico, a gente tem jogos, filmes, livros, séries e tudo mais, ainda assim é algo que eu acho bem interessante, sabe? Então eu gosto, agora minha opinião, eu gosto de como o Michael Fassbender passa essa vibe desse assassino metódico. Vou dar um exemplo, logo do começo do filme novamente. Toda vez que ele vai usar a pia, depois ele limpa a pia ali, né, pra não deixar rastros. Ou também, ele é uma pessoa que ele é muito preocupada com o corpo dele, porque o corpo dele é o que sustenta ele, basicamente. Então, por exemplo, logo no começo do filme, ele vai no McDonald's e ele tira os pães do lanche e come só o hambúrguer e o resto ali. Porque ele só quer comer a proteína em si, não o glúten do pão e tudo mais. Então, ele é realmente um assassino bem metódico. E eu acho que o Michael Fassbender, ele consegue passar muito bem essa vibe. Eu vou falar mais sobre isso na parte com spoilers, que eu quero dar alguns exemplos que não são do começo do filme. Mas se vocês assistiram o filme, fica aí que, pô, tem bastante coisa legal na parte com spoilers, né? E já que vocês já estão aí, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando do vídeo, vai ajudar demais. Enfim, outra atuação também que eu achei bem interessante é da Tilda Swinton. Por mais que eu acho que ela apareça pouco durante o filme, eu acho que ela rouba a cena ali no momento em que ela aparece, sabe? Eu acho que ela faz uma personagem muito interessante, né? Uma personagem que tem um desenvolvimento genial. De todos os personagens que aparecem no filme, o único que tem um desenvolvimento um pouco mais aprofundado é realmente o personagem do Michael Fassbender. A personagem ali da Tilda Swinton não tem um desenvolvimento tão grande, mas ela consegue passar bem as características dessa personagem com pouco tempo de tela, e eu acho que isso é muito legal, porque ela não faz isso só através da fala, sabe? Ela não caracteriza essa personagem só através do que o roteiro manda ela ler. Ela consegue caracterizar essa personagem através da expressão corporal, através do jeito, através de tudo. Então é realmente muito bem feita ali a atuação dela. E outra atuação aí que eu preciso mencionar, claro, é da nossa querida Sophie Charlotte, né, que é a brasileira aí que tá fazendo esse papel. Eu acho que ela aparece bem pouco, essa realmente aparece bem pouco. Eu queria ter visto um pouco mais dela, mas eu entendo que para o que o filme pedia, ela não tinha que ter tanto tempo de tela, mas ainda assim confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Eu queria ter visto mais essa personagem, porque no momento em que ela aparece, ela consegue também desempenhar um bom papel, sabe? Então eu queria ter visto mais dela atuando desse jeito. Mas eu acho que é muito legal porque abre portas, né, para diversos outros filmes, para ela conseguir fazer, porque esse pouco tempo de tela que ela teve foi num filme do David Fincher, que não é pouca coisa, num filme da Netflix, e também é um filme teoricamente grande e tudo mais, e realmente eu acho que isso pode abrir bastante portas para ela, o que eu fico muito feliz, porque, pô, é brasileira, né? Bom, eu falei aqui as partes que eu acho legal mencionar sem spoilers, agora vamos para a parte com spoilers, que eu vou aprofundar mais nos pontos aqui que eu mencionei, né? Bom, nessa parte com spoilers, eu quero começar explicando um pouco mais sobre o que eu disse dessa história clichê. Eu prometo que eu vou ser rápido para não ficar me repetindo tanto, então eu vou usar como exemplo o filme do John Wick. Bom, o que eu quero dizer é que esses dois personagens, esses dois protagonistas são assassinos. No caso do John Wick, ele tá aposentado, né, mas beleza. Eles são dois assassinos que estão em busca de vingança. Então é bem, mais ou menos ali a mesma estrutura narrativa e tudo mais. Só que uma coisa que eu acho muito legal pontuar é que enquanto o John Wick, ele é um filme de ação, que tem ação a cada, sei lá, 1 minuto, tem porradaria, tiroteio, colocar a capa aqui, ó, colocar o terno como capa. O filme do assassino, ele é um filme mais metódico, vamos dizer assim. E eu não tô dizendo que um é melhor do que outro, eu tô falando que eles são diferentes, mas com propostas parecidas. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas eles têm a trama parecida, mas eles são diferentes ainda. Porque o John Wick é um filme de ação real, enquanto o Assassino é um filme um pouco mais metódico, um pouco mais cadenciado, um pouco mais de investigação.
por isso que me lembra bastante esse estilo noir. Bom, é isso então, eu já deixei explicado, agora vamos realmente para um ponto que eu acho muito legal mencionar, é que mesmo esse filme do assassino não sendo um filme que tem ação a cada 30 segundos, ainda assim a cena de ação que ele tem ali, a cena de lutinha, vamos dizer assim, é uma cena muito bem coreografada e muito bem dirigida. Fazia tempo, sério, fazia tempo que eu não vi uma cena de ação e falava, isso daqui é maravilhoso, porque essa cena de ação, ela tem um impacto maravilhoso, você sente o impacto, parece dois brutamontes lutando, sabe? Porque enquanto o personagem do Michael Fassbender, ele é um pouco mais franzino, mas ele ainda assim tem uma técnica, o outro ali, o inimigo dele, ele é muito forte. Então, ele soca a parede, quebra a parede, joga o cara na televisão, quebra a televisão. Então, eu acho que é realmente uma cena de ação muito bem feita, porque ela tem todo esse impacto e passa muito bem isso. E aí termina, né, com o Michael Fassbender ali, o assassino, conseguindo vencer ali mais na parte intelectual do que na força bruta, sabe? E é realmente uma cena de ação que eu acho maravilhosa. Eu tô apontando isso porque fazia tempo que eu não via uma cena de ação que me deixava tão empolgado assim, sabe? Porque essa cena foi muito legal. E uma outra cena também que eu acho muito legal mencionar aqui é a cena do assassino, né? Do caso no Michael Fassbender, pensando que ele tá sendo seguido. Porque isso acontece logo no começo do filme e isso ajuda muito a desenvolver esse personagem, sabe? Porque mostra como ele é paranoico, não só metódico e tudo mais. Então é uma cena que eu acho bem interessante aí, eu queria só pontuar, porque realmente ajuda a desenvolver bem esse personagem. Porque eu acho que no começo do filme já desenvolve muito bem ele, mostra como ele é metódico, mostra como ele é maluco, ele dorme de tênis, ele dorme de luva, sabe? Então mostra bem isso. Outra coisa também que eu acho importante pontuar, que eu esqueci de comentar, é como o personagem do Michael Fassbender, ele não é um herói. Por exemplo, nessa cena em que ele mata o taxista Léo, ele mostra que ele tá sendo um vilão. Ele tá matando uma pessoa que é teoricamente inocente, mas que ele não pode deixar sobreviver por causa que ele tem que cobrir todos os rastros dele. E agora, pra finalizar, né, algumas coisinhas só pra finalizar, algumas coisinhas bem mais rápidas, né, no caso da Tilda Swinton, como eu tinha mencionado, eu gosto muito de todo o arco que ela tem no filme. Eu gosto de como ela fala assim, eu tentei ser boa a vida toda e se eu soubesse disso, né, se eu soubesse que ia acabar assim, eu teria comido sorvete todos os dias, né. E isso é muito legal, porque se a gente for parar pra pensar, o personagem do Michael Fassbender, ele cometeu um erro a carreira toda dele, e por isso ele foi condenado, sabe? Ele praticamente foi demitido, vamos dizer assim. Eu vi no Twitter, né, o Thiago Romariz falando sobre que o filme mostra bastante esse negócio dos funcionários não poderem cometer erros, que eles são demitidos e tudo mais. Eu não sei se ele tava brincando quando ele falou isso, mas na hora que ele falou isso, minha mente explodiu, porque faz muito sentido, sabe? Realmente, o assassino, ele cometeu um erro só, e por causa disso, ele tinha que ser morto, sabe? Isso realmente foi bem bizarro. No caso da Tilda Swinton também, ela cometeu um erro que foi abaixar a guarda em algum momento ali, e aí por isso ela acabou morrendo, sabe? E é uma morte que eu acho muito interessante, é uma morte que eu acho muito legal, porque ela pede ajuda pro Michael Fassbender, e o Michael Fassbender, sendo esse personagem mais metódico, sendo esse personagem que se atenta ao plano, né? Ele tem até um mantra, ele não ajuda ela, ele só vai e mata ela, porque claramente ela ia esfaquear ele, ia começar uma luta ali, que seria uma cena muito clichê, que a gente já tá, né, familiarizado, isso acontece direto, principalmente quando é o herói ali, o protagonista que tá sobre a mira da arma. Então é realmente uma cena que eu acho muito interessante, eu gostei bastante. Bom, mas eu acho que é isso, né, uma coisa aí, a Sophie Charlotte, novamente, apareceu pouco, queria ter visto mais, ela aparece em 2 cenas, mas na cena em que ela aparece, ela é muito bem usada ali, né, porque ela atua muito bem nessa cena, porque ela tá toda desfigurada, ela precisa ser esse combustível de vingança, sabe? Eu confesso que eu não curto muito esses personagens que servem só de combustível para outros personagens evoluírem. Eu gosto de ver evoluções de cada personagem, mas tudo bem, é um filme de 2 horas, eu acho que, né, eles optaram por não desenvolver ela para conseguir fazer um desenvolvimento melhor ali da narrativa. Então tudo bem, é escolhas do filme, mas pra mim isso foi um pouco decepcionante, que eu queria ver mais tempo dela em tela, né? Mas isso é só minha opinião, não tô falando que o filme fica pior ou melhor por causa disso. É um filme que eu gostei bastante, mas eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, eu quero saber. Não esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal. Vocês podem falar que é por causa que eu sou fã do David Fincher, por isso que eu tô elogiando o filme, mas vocês vão saber o que eu acho dele nesses outros 2 vídeos que eu vou estar deixando aí na tela pra vocês.
um vídeo aí que eu fiz sobre Vidas em Jogo, que é um filme bem interessante, e também A Rede Social, que é um filme que todo mundo conhece dele, né? Também confiram a descrição desse vídeo, não esqueçam de comentar dicas e sugestões. É isso, muito obrigado e até a próxima crítica de filme. Valeu!